Cumprimento a nossa convidada e agradeço desde já a verdadeira sabatina sobre a informação geográfica e cadastral que nos está a proporcionar. Ora, eu justamente e agradeço sinceramente porque é útil estarmos identificados o mais possível com o tema. Eu retive algum interesse por algumas questões que aqui tratou, designadamente quanto às alterações no uso e ocupação do solo. E a pergunta que lhe faço é, primeiro, que avaliação é que faz dessas alterações, sobretudo em termos da substituição dos espaços florestais por outras ocupações? Sr. Deputado, muito obrigada pelas perguntas. E se entender, se tiver interesse em conhecer mais, nós temos também lá nesse sítio da Direção-Geral do Território, do nosso portal, no SMOS, as estatísticas, uma comparação 18-23, onde se pode ver as evoluções. As evoluções da ocupação do solo nesse período. Portanto, poderá ter dados mais concretos, eu posso consultar, mas é só para não estar aqui a demorar, porque tenho aqui até essa apresentação e poderia-lhe dizer em concreto, entre 18 e 23, o que é que se alterou em termos de espécies e de... Permite só que interrompa, porque eu justamente ia perguntar-lhe o seguinte, porquê é que a série começa só em 2018? A série não começa em 2018, eu faço essa explicação muito rapidamente, se for do interesse. A série começou em 1995, como eu há pouco referi. O que acontece é que nós mudamos os critérios para aproximar os critérios da COS, da Carta de Ocupação do Solo Estrutural, do Inventário Florestal Nacional. Porque as metodologias eram diferentes, os próprios critérios, os tais critérios que me dizem que quando uma floresta é cortada mantém-se com o uso florestal, os nossos critérios não eram os mesmos da Autoridade Florestal. Os nossos eram os do ordenamento, os deles eram da floresta, enfim. Fizemos aquele esforço que eu acho que é muito útil para toda a administração, de nos sentarmos e dizer, bom, vamos ter que conciliar isto. Aliás, a Autoridade Nacional de Florestal é a Autoridade Nacional que reporta as estatísticas da floresta até a nível internacional, europeu e internacional. Portanto, juntámos e acertámos os critérios. Quando acertámos os critérios, nós tivemos necessidade, e foi no âmbito dos projetos PRR que estávamos a elaborar, de produzir, ou seja, nós tínhamos uma série que ia até 2018 e que permitia comparar de 95 a 18 e depois, quando se mudam os critérios, é como as estatísticas do INE, não é? Conhecemos todos bem, não se pode comparar aquilo que não é comparável. Se o critério mudou, se reduziu a área de uma determinada espécie, mas foi porque reduziu ou foi apenas porque eu alterei o critério da sua identificação? É o caso muito claro da densidade de árvores num sistema agroflorestal. Se eu mudo o critério da densidade, a área de montado, enfim, altera-se. E não foi por razões de verdadeira alteração. Portanto, nós o que é que temos hoje? Temos uma série antiga que vai de 95 a 2018, e é comparável nesse período, e depois temos uma segunda versão da COS, para 2018, ou seja, produzimos uma nova para o mesmo ano com os critérios novos. Isso permitiu-nos comparar para 2023, porque essa era a nossa obrigação também de produzir a COS de 23, era uma meta que nos tínhamos comprometido no PRR e, portanto, quisemos libertar essa cartografia e depois não a libertámos enquanto não produzimos também a COS de 2018 para que haja estatísticas e para que não haja aquela tentação de um utilizador ir comparar aquilo que não é comparável e tirar conclusões que nada contribuem para a melhoria da política pública e para a ação pública, não é? E, portanto, quisemos evitar isso. Portanto, nós teremos agora, com tempo, nos próximos meses e anos próximos, de retropropagar estes valores e repor a série o mais longa possível. Mas, para já, vai ser 18, 23 e, como digo, acabamos a 25, que vai ser agora pública, e teremos estatísticas 18, 25, que já é um horizonte um bocadinho maior do que 18, 23. Portanto, é apenas essa a razão. Mas, portanto, sem deixar de responder à pergunta, as estatísticas podem ser todas consultadas e eu tenho aqui os dados todos numa apresentação que poderei facultar e dizer exatamente o que é que mudou em cada uma. Aliás, nós fazemos isso e encontrarão no nosso site não só tudo documentado,
como inclusivamente às várias escalas regionais estes tipos de fluxos, que no fundo diz se numa determinada área, pode ser numa região, numa no 2, numa no 3 ou no concelho, se aumentou a área de uma determinada classificação, se aumentou a floresta, foi à custa de quê? Foi à custa dos matos, foi à custa da agricultura. Portanto, esta análise está disponível. E, portanto, se tiver alguma questão em concreto, Sr. Deputado, responderei, mas não está sistematizada como nessa apresentação. Tudo isto está lá sistematizado. Chama-se mesmo COS-CID, é COS para o cidadão. E, portanto, é só entrar lá na aplicação e qualquer cidadão curioso do seu município, do que acontece no território do seu município ou na sua região, pode fazer lá uma comparação e, enfim, ver de uma forma fácil todas estas evoluções. O nosso papel é, acreditamos que, através da informação geográfica, através da produção de evidências territoriais, se possa ter uma maior consciência e cultura territorial e que isso nos ajude também a fazer estas intervenções no território, que poderão, enfim, darão certamente o seu contributo também para a questão core que está aqui em cima da mesa, que é a gestão integrada de fogos rurais, ou, enfim, a questão dos fogos rurais. Muito obrigado. As informações que nos deu agora sobre a impossibilidade de comparar e sobrepor duas séries completamente diferentes, substancialmente diferentes em razão dos critérios, tornam impossível, pelo menos neste momento, termos acesso a dados fiáveis da evolução, quer da ocupação da floresta por espécies, mas sobretudo um elemento que nos interessa, que é a recorrência de incêndios florestais, torna impossível neste momento termos uma ideia de como é que foi a evolução entre 95 e 2025? Não sei se entendi bem a questão, mas não, de facto não recomendo a comparação das duas séries, a não ser por pessoas muito especializadas, ou seja, o ICNF conseguirá fazer essa análise aplicando os critérios e tendo algum trabalho que tem que ser realizado. Portanto, eu não recomendo essa comparação, porque essa comparação vai nos dar resultados falsos. Mas há de vir a ser possível. Há de vir a ser possível. É esse o nosso desejo. A senhora doutora falou-nos aqui do estado do cadastro, portanto, nós temos neste momento quase 1.800.000 prédios cadastrados, mas faltam seguramente muitos. Mas qual é verdadeiramente o universo estimado de prédios no país? Mesmo, eu só os dados que eu tenho, que serão não próximos da realidade, mas que nos dão um apontamento, foi o levantamento que o Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica fez à data, salvo erro 22, enfim, quando se fez o trabalho, haveria cerca de 11,5 milhões de matrizes rústicas e no registro pouco mais de 6 milhões de prédios registados. Ou seja, há este universo global. Nós só temos aqui este 1.800.000 aproximado. Nas estatísticas que a EBU publicita, não é? Ainda recebi esta semana, certamente também receberão, salvo erro, não é? Porque conheço melhor os números da DGT do que os das outras entidades, mas era 3.500.000, qualquer coisa desse género. Portanto, ainda não quer dizer que o resto esteja em falta, não é? Como digo, o número de matrizes também pode estar, e nós sabemos que está muito sobreavaliado, por razões várias, não é só porque se perdeu esta referência à configuração geométrica do prédio, é também porque, por razões de evolução, enfim, trabalhávamos com outros modelos e, portanto, a era digital veio ajudar a fazer toda essa gestão. Portanto, nós sabemos que ele não será desta grandeza, mas pronto, mais do que isto não tenho dados. Ninguém saberá quantos prédios efetivamente existem até que eles estejam todos
enfim, cadastrados, ou pelo menos, sim, cadastrados, sim, saiba qual é a sua configuração geográfica. No início da primeira resposta referiu o problema do abandono de muitas propriedades. Isso corresponde também ao abandono do mundo rural. Da experiência, não resulta necessariamente da missão da senhora doutora, mas da experiência que tem, do conhecimento que vai apurando no terreno, de que é que acha que resulta o abandono do mundo rural? O abandono resulta de não termos uma economia que dê rendimento às pessoas que possam viver nesse mundo rural. Claro que nós tivemos há uma primeira fase, as pessoas saíram à procura de melhores condições de vida e, de facto, a organização daquele mundo rural também não proporcionava as melhores condições de vida, não é? E não são essas que procuramos ou que lamentamos que tenham desaparecido, certamente. Mas, de qualquer das formas, enfim, as pessoas suportavam-se naqueles prédios, naquelas pequenas parcelas, para terem suas condições de vida. Conseguiram ter outras melhores, o que é ótimo, e saíram daqueles territórios. O facto é que nós temos ali um capital, um valor, porque aquele território tem muito valor, em alguns casos tem mesmo valor económico, desde que devidamente gerido, organizado, e organizado a uma escala que possa trazer essa economia e esse rendimento, uma escala agregada, não é? Não estou a falar de as pessoas perderem a posse da propriedade, estou a falar de uma gestão agregada que permita gerir e ter utilidade e produções que no mercado sejam valorizadas e que possam depois dar um rendimento àquelas populações. Mas há situações em que nem isso é possível. Há outras situações em que, de facto, pelas próprias condições biofísicas do território e também pelo interesse que esse território tem para a conservação da natureza, para manter alguns habitats, enfim, por todas essas razões, nós sabemos que a remuneração dos serviços de ecossistemas, ou seja, é fundamental. Ou seja, reconhecer que naqueles territórios podem ser produzidos muitos mais serviços remunerados no mercado, com utilidade na economia e na sociedade, mas que, para além disso, também há parcelas daquele território que, não tendo esse potencial ou essa capacidade, produzem serviços de uma extrema utilidade para todos nós, qualidade da água, o recurso solo vivo, que é um recurso valioso, muito valioso, que quando se perde não se consegue recuperar, e perde-se muito com os incêndios, solo vivo, não é? Porque fica descoberto e depois, nas primeiras chuvas, vai embora. Portanto, vamos ter que reconhecer socialmente esse serviço que estes territórios prestam e olhar para esse território e remunerar, de alguma forma, esses territórios, de forma a que se possam manter determinadas ocupações, mas que possam ser geridas, porque mesmo nestas circunstâncias, a biomassa tem que ser gerida. A prevenção vertical, estrutural, tem que ser feita, porque, enfim, as alterações climáticas e os fenómenos cada vez mais intensos que não estávamos habituados, não é? De conjugação de fenómenos adversos, não vão melhorar, não estão a melhorar e não vão melhorar no futuro. Há que ser realista as condições. Portanto, é bom que comecemos todos em conjunto, cidadãos, não é? As pessoas começam a perceber que, de facto, temos de trabalhar naqueles territórios. E trabalhar naqueles territórios levarão, com certeza, pessoas a querer residir nesses territórios, até porque aquele estigma do rural, que não era bom para viver, já passou e, portanto, vê-se muita gente com interesse, assim haja essas condições. E acho que estamos a dar alguns passos para isso. Demora tempo. Um dos elementos interessantes que nos trouxe, que resulta do trabalho de campo, é o de que há muitos proprietários que nem sequer sabem onde é que ficam os seus prédios ou qual é a delimitação precisa. Porquê é que acha que isso acontece? Desculpe, vai ter que repetir a resposta para ficar gravado. Porque os proprietários atuais daquele prédio não são os mesmos de todo
que tinham utilização económica, que tinham utilização económica numa lógica, às vezes, de economia de subsistência, não é? Mas que tiravam um proveito daquele terreno. Esses prédios já eram dos avós, ou dos tios, ou, enfim, pessoas que já não estão, pessoas que, nos casos, emigraram, nos casos já não estão entre nós, noutros casos foram heranças que foram ficando indivisas, jacentes, em alguns casos jacentes, noutros casos indivisas. As indivisas, eu falei do desconhecimento, mas mesmo quando se conhece uma herança, um prédio com pequena dimensão, que é uma propriedade de uma herança com muitos herdeiros, qualquer coisa que se queira fazer, enfim, ou não compensa ou está impossibilitada, não é? Portanto, um conjunto de questões que levam a que esse abandono possa acontecer. E, sobretudo, o abandono decorre de como é que eu vou investir dinheiro a fazer um trabalho de gestão dos combustíveis se não tiro qualquer proveito e, por vezes, nem o tenho. A minha remuneração não é suficiente para eu dispensar essa parcela. Portanto, é uma alteração económica e social que está em curso e que teremos que acompanhar e, sobretudo, gerir, porque ignorar a consequência é muito trágica. Resta-me agradecer a amabilidade das respostas. Muito obrigado.